Um banco nos Estados Unidos quebrou e um grande alerta vem à mente dos investidores. Será que o mercado financeiro vai entrar em um colapso? Vai ter uma quebra, um efeito dominó nos outros bancos? Seja muito bem-vindo a um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, onde eu vou te explicar detalhe por detalhe, tintim por tintim, tudo o que está acontecendo com Silicon Valley Bank, o famoso Banco do Vale do Silício, que na última sexta-feira emitiu um comunicado. Quebramos! E agora? Seja muito bem-vindo a um vídeo completo para você entender tudo o que está acontecendo nesse caso de uma quebra de um banco lá nos Estados Unidos. Vai, faz a tua parcela agora, vai! Faz a tua parcela e teu plano de entrada. Atenção, a roleta batendo cabeça na massa. Abra a carteira que a bolsa acabou de depositar dinheiro na tua conta. Eu sou o Danilo Zanini e quero te dar as boas-vindas aqui no canal do YouTube. O meu principal objetivo é te levar informações sobre bolsa de valores. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um caso bem específico. Você viu várias notícias dessas piscando na sua tela que um banco lá do Vale do Silício quebrou. Danilo, o que está acontecendo? Eu ouvi rumores de quem tem conta no Nubank, no C6, no Banco Inter, deve redobrar suas atenções. O que está acontecendo? Bom, vamos lá, fica comigo até o final do vídeo que eu quero te explicar detalhadamente todo esse contexto para que você possa ficar por dentro dessa quebra que levantou um alerta no mercado lá nos Estados Unidos. Primeiro ponto, vamos entender o que está acontecendo. Eu vou te explicar o passo a passo para você entender. O que está acontecendo. 2, o que o Banco Central lá dos Estados Unidos ele fez. 3, você vai entender o que vai refletir aqui no Brasil. Quais são as principais preocupações? Primeiro ponto, vamos numa breve linha do tempo. Danilo, vamos entender o que o Silicon Valley Bank, o Banco do Vale do Silício, ele faz. Uma breve linha do tempo. Esse banco, ele foi fundado lá em 1983. Esse banco, ele foi passando por momentos de evolução, maturidade, e ele chegou num cenário em que ele atende hoje. Basicamente ali, ele empresta dinheiro para empresas, para startups. Por isso que está lá no Vale do Silício. Não sei se você já ouviu falar do Google, Facebook, Uber, aquelas principais empresas de tecnologia e aplicativo, elas se reúnem lá nos Estados Unidos num lugar chamado Vale do Silício. E o que acontece? O SV Bank, né, o Silicon Valley Bank, ele criou suas operações, ele tem operações hoje no mundo inteiro. E qual que é a principal atividade dele? Simples assim, ele é um banco. Ele pega e empresta dinheiro para startups. Danilo, o que são startups? Startups são empresas que estão no seu processo inicial de operação. Muitas delas ainda não têm receita, elas têm projetos, estão passando por desenvolvimentos em tecnologia e têm uma grande proposta de crescimento. Então o que acontece? Como essas empresas elas ainda não têm dinheiro, elas não têm receita, os grandes principais bancos não oferecem dinheiro para essas empresas. E aí o Silicon Valley Banking, ele foi lá e veio preencher essa lacuna. Falou assim, olha, você que é uma empresa, está no estágio inicial, você que é uma empresa que tem seus projetos de crescimento, fique tranquilo, eu vou te emprestar dinheiro. Então o banco começou lá em 83, passando por N evoluções, e o grande business do banco ele empresta dinheiro para empresas. E aí o que aconteceu nesse período? Quando ele empresta dinheiro, hoje para você emprestar dinheiro você tem que ter uma famosa garantia, né? Qual que é a tua garantia por trás? E essas startups em processo de crescimento, elas não têm garantia, elas estão começando a sua operação. E o que acontece? Lá no passado, o Banco do Vale do Silício, ele falou o seguinte, ó, então eu te empresto o dinheiro que você precisa e como garantia, você me dá 50% das suas ações, beleza? E aí as ações, ele começou a ser sócio de várias e várias empresas e o que acontece? Os fundadores das startups, eles querem manter o controle da sua própria empresa. E eles pagaram certinho ali os seus financiamentos com o Banco do Vale do Silício. E até que eles foram reduzindo, a garantia não precisava chegar em 50%, e aí chegou e montou toda a operação. Hoje, eles emprestam dinheiro para milhares e milhares e milhares de empresas. Aí aconteceu um grande ponto que pegou todo mundo em comum, tá? A crise de 2008. Olha só, Banco do Vale do Silício, ele passou ali por vários crescimentos, passou naquela época dos .coms, empresas de tecnologia, o banco cresceu muito. Chegou em 2007/2008,
o sistema financeiro mundial, principalmente nos Estados Unidos, quebrou. Veio ali a quebra do Lehman Brothers, aqueles grandes filmes que tem hoje no Netflix, quebrou por causa de 2008. E o que acontece? O governo norte-americano chegou lá pro Banco do Vale do Silício e falou assim, olha, é o seguinte, eu não vou deixar você quebrar, beleza? Eu estou emprestando para você aqui, ó, 300 milhões de dólares. Então o governo americano emprestou 300 milhões de dólares em dinheiro para o Banco do Vale do Silício. Em troca, o Banco do Vale do Silício deu ações, ou seja, o governo federal lá dos Estados Unidos virou acionista porque ele emprestou dinheiro e pegou as ações. Simples assim. E aí, com o passar do tempo, o banco foi crescendo, foi distribuindo dividendos, eles recompraram as ações do banco que era posse do governo federal. Beleza, então você entendeu aqui uma breve linha do tempo. Agora eu vou te explicar o grande problema, o grande assunto que tem assustado diversos investidores, que é a quebra do banco, o que ligou o cenário de alerta para diversos investidores e grandes instituições do mundo. Vamos lá, eu vou te explicar, eu vou entrar em um termo um pouco técnico, não vou tentar ser confuso, mas preste muita atenção para você entender o porquê que o banco ele quebrou, beleza? É o seguinte, o banco ele tem dois cenários, tá? O banco ele empresta dinheiro para startups, beleza? Ele empresta dinheiro. Para ele poder emprestar dinheiro, Parênteses. Você já ouviu falar aqui do negócio no Brasil, investimento em renda fixa? CDB? Certificado de Depósito Bancário? O que é um CDB? Simplesmente é você investidor, aqui no Brasil, tá? Um ponto, parágrafo, vamos para a linha de baixo para você entender o contexto. CDB, nada mais é eu, Danilo, quero investir num CDB. Eu vou emprestar um dinheiro para uma instituição financeira, certificado de depósito bancário. Então eu, Danilo, empresto dinheiro para uma instituição financeira, onde que eu vou saber o prazo e também a taxa de retorno do meu investimento. Beleza? Beleza. Então fica com essa informação aqui no cantinho, agora vamos voltar para o caso do Silicon Valley Bank. Olha só, os Estados Unidos estavam com a taxa de juros ali na casa de 0,25%, 0,5%, tá? Então o que acontece? Os investidores, são três personagens nessa história para você entender, tá? Preste muita atenção. São três personagens. O personagem central, o banco, tá? Personagem número 1, investidores. Grandes investidores têm dinheiro. O que esses caras fazem? Eles emprestam dinheiro para receber juros. Então vamos lá. Aqui do lado o personagem número 1, aqui no meio o Silicon Valley Banking, tá? Eu, Danilo, sou um investidor. Eu estou chegando no Silicon Valley Banking e falando o seguinte, olha, eu estou emprestando para você, eu estou colocando eu estou emprestando para você 100 milhões de dólares. E você vai remunerar o meu dinheiro que eu sou investidor na casa de 0,5% ao ano. Beleza? Eu sou investidor, estou emprestando para o banco 100 milhões de dólares e ele vai me remunerar 0,5% ao ano. Primeira parte da história, certo? Agora o banco ele tem 100 milhões de dólares. Vamos para o segundo personagem. Empresas de startup. Eu sou uma empresa e estou precisando de dinheiro. Silicon Valley, pum, 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 pum. Me empresta dinheiro? Sim, eu empresto dinheiro para você. E ela começou a emprestar dinheiro. Essa é a operação. Investidores vêm daqui e dão dinheiro para o banco, esperando um retorno, onde clientes do banco vão lá e buscam dinheiro para poder investir nas suas startups, nas suas empresas de tecnologia. Esse é o conceito, beleza? Agora a brincadeira fica séria e preste muita atenção. Isso é um investimento de renda fixa, tá? Eu sou investidor e emprestei dinheiro a 0,5% ao ano. O que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, 2020 para 2023? Melhor, coronavírus como um todo, taxa de juros, pum, 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 subiu. A taxa de juros no mundo inteiro subiu. Aqui no Brasil está em torno de 13% a 14% ao ano, só para você ter uma ideia. Guarde essa informação. Vamos voltar aqui. Eu sou investidor. Lá no passado, eu emprestei o meu dinheiro a 0,5% ao ano. Beleza? Eu vou receber 0,5% ao ano. O que aconteceu? Passou um tempo, passou pandemia, A taxa de juros lá nos Estados Unidos hoje está muito maior. Ela está lá nos seus 3% a taxa de juros nos Estados Unidos. E o Banco Central Americano falou que vai aumentar mais ainda. Então o que acontece? Eu que sou investidor hoje,
hoje, eu prefiro emprestar o meu dinheiro e receber um juros de 0,5%, ou eu prefiro investir o meu dinheiro e receber um juros de 3%? Eu sou um investidor, eu prefiro receber 0,5% ou receber 3%? Obviamente eu prefiro receber 3%. Aqui que começa a desgringolar a bagaça toda. Presta atenção. Olha só, eu investi lá no passado no Silicon Valley Bank em 100 milhões de dólares. Eu emprestei 100 milhões a uma taxa de juros a 0,5%. A taxa de juros subiu, tá lá nos seus 3%, sinalizando que pode subir mais. Se hoje eu for emprestar pro Silicon Valley Bank, ou melhor, se ele existisse, né? Mas vamos lá, se hoje eu fosse emprestar sendo remunerado na taxa de juros, eu iria receber 3%. Então o investimento hoje, ele tá pagando muito mais do que o investimento de 2 anos atrás. E o que que acontece? Os investimentos de hoje valem muito mais do que os investimentos de 2 anos atrás. E o que que acontece? Volta aqui no Danilo multimilionário. Alô, Danilo, 100 milhões de dólares na conta, hein? Olha o sonho da Bahamas, vem comigo. Eu tenho 100 milhões de dólares aplicado no SV Bank. Ô meu amigo, é o seguinte, cara, parabéns, você tem uma bela de uma atuação, mas eu quero o meu din-din de volta, beleza? Você pode continuar, eu te emprestei, mas eu quero os meus 100 milhões de dólares de volta. Beleza? Nossa, Danilo, 100 milhões, cara, mas eu não tava esperando que você viesse sacar esse dinheiro hoje. Cara, 100 milhões, me devolve, o dinheiro é meu. Nossa, Danilo, tá, só um minuto. Aí o que que começou a acontecer? O banco começou a procurar não só o Danilo. Aí chegou o Danilo pedindo 100 milhões, chegou outro pedindo 10 milhões, o outro pedindo 5, outro pedindo 2. O que que acontece? Os investidores começaram a pedir o seu saque, pedir o seu dinheiro de volta. E o banco, ele não tá com esse dinheiro, porque o dinheiro tá aplicado onde? Taxa de juros. A taxa de juros aumentou, a boca de jacaré aumentou. Então aquilo que estava pagando 2,5% ao ano, está pagando menos. Então os investidores estão tirando o dinheiro do banco para poder aplicar numa taxa de juros maior. E o que que acontece? O banco ele não tem dinheiro para devolver para os seus investidores. E o que que aconteceu? A gente teve a quebra, a insolvência do SVB. Silicon Valley Banking, ou seja, ele não conseguiu pagar. E aí nisso, outras empresas, eu vou até colocar aqui, ó, só para você ter uma ideia, outras empresas também começaram a entrar em quebradeira. Empresas relacionadas, Silvergate, se eu não me engano, um banco relacionadas a criptomoedas quebrou. Outros bancos relacionados ali ao Silicon Valley Banking estão despencando lá nos Estados Unidos. Quedas de mais de 10%, 20%, ou seja, o cenário ficou extremamente preocupado. E aí você pode se perguntar, tá, Danilo, eu entendi todo o contexto. E onde que reflete se eventualmente eu sou cliente do Nubank, do C6 Bank, do Inter? E aí, o que que acontece? Olha só, essas instituições, elas têm dinheiro e elas investem o dinheiro delas, beleza? Elas investem também o dinheiro delas esperando uma rentabilidade. E aí saiu um comunicado, C6, GetNet, Inter, C6, GetNet, Inter, Nubank, eles não possuem dinheiro no Silicon Valley Bank. Ou seja, se você é um cliente, nesse primeiro momento, não se preocupa. Já foram emitidos comunicados que quem é cliente não vai interferir. Claro que o cenário financeiro como um todo, ele acaba ficando preocupado, tá? Então, só para você ter uma sensibilidade, esse é o caso de um grande colapso no mercado norte-americano. A última vez que aconteceu isso foi lá em 2008, onde nós tivemos a intervenção no sistema bancário norte-americano. E agora, novamente, aí o Fed, ele veio, que é o Banco Central Americano, ele veio anunciando já linhas de crédito, de dinheiro para bancos que se enquadram dentro dos protocolos, justamente para ele falar assim, olha, eu tô aqui e eu vou fazer com que o sistema financeiro não entre em colapso. Estão precisando de dinheiro? Temos grana aqui, então calma, não vamos entrar em desespero não. Então esse daí é o grande cenário. E por fim de curiosidade, duas coisas. O HSBC tem uma atuação muito forte lá no Reino Unido, né, na Europa. E depois de toda essa quebradeira, o Silicon Valley Bank ele também atua na Europa. E o que aconteceu? O HSBC comprou toda a operação do Silicon Valley Bank lá na Europa. Sabe por quanto? Sabe por quanto? Por simbólico 1 libra, aproximadamente R$6.
O HSBC pagou R$6 na operação do Silicon Valley Bank lá na Europa. E alguns outros ruídos aqui, rapidinho. Silicon Valley. Ele é uma empresa que empresta dinheiro para startups, empresas de tecnologia, grande desenvolvimento. Grandes críticas foram feitas por quê? Porque a empresa ela não tinha uma segurança, não tinha trabalho de biometria de segurança para acessar dados e também o sistema de gestão de risco era bem atrasado, ou seja, ele emprestava dinheiro para a empresa de tecnologia, sua tecnologia estava um pouco defasada. Bom, esse é o caso do SV Bank, o que está rolando no mercado. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você entender um pouco mais sobre esse contexto. Beleza? Se fez sentido para você e gostou desse conteúdo, puder dar um like, agradeço imensamente. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para clicar aqui para se inscrever, que quando eu soltar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Grande abraço, cuidado e cautela. Você provavelmente vai ver muitas informações nas redes sociais, Instagram, YouTube. Cuidado, tá? Cuidado. Bons investimentos para você, até uma próxima oportunidade. Valeu!